Avisar que eu vou gravar essa aula aí, já começou, a gente falou uma coisa importante aí que a gente perdeu, mas só para deixar informado que eu tô gravando, tá bom? Desculpa, Eric. Ah, legal, legal. Mas essas discussões que você está provocando aí, ô Gustavo, são muito interessantes, né? Você Certo. passou por muitas coisas aí. A primeira você começou falando do modelo híbrido, né? O Sim. modelo híbrido nada mais Professor, é. só para não perder uma pergunta aqui no Ah, tema anterior, quer dizer que o curtailment não é um privilégio do Brasil, no mundo inteiro tem curtailment, né? não, o mundo inteiro, aonde nós temos energia eólica e solar, existe curtailment, tá? Excelente. Não é exclusividade do Brasil, é igual aqui em todo lugar. Se fala muita coisa sobre curtailment, mas o principal motivo do curtailment é justamente a democratização da energia, né? Uhum, O que sim. que é isso? Cada um de nós aqui pode construir uma micro-usina na sua casa, Sim. né? Cada um pode gerar sua própria, botar painel solar no teto e gerar, né? E na hora que eu faço isso, o que que o sistema enxerga durante o dia, determinado uma hora de pico do sol? Que a carga está sumindo, ou que Uhum. não existe carga, ou ainda mais, né? Que não só a carga da minha casa está sumindo, como a do meu vizinho que não tem placa solar também, porque eu estou injetando na rede e estou suprindo a casa dele naquele momento, Sim. né? Tecnicamente falando assim. Que bacana. Então, nesse momento, as usinas solares também centralizadas que estão injetando a todo vapor energia no sistema, não tem carga. Se não tem carga para consumir, ela não consegue injetar, né? Porque a cada instante, né, o consumo tem que ser igual, a geração tem que ser igual ao consumo, mais perdas elétricas. Não dá para se gerar mais do que se está consumindo. Que Não existe essa interessante. possibilidade em nenhum sistema do mundo, a não ser que eu exporte energia, né? Sim. Sim. Mas aí meu país, o país do lado também pode estar passando pela mesma situação, Sim. enfim, como é na E, Europa, né? e aí, eu não gravei aqui, mas nós comentamos que em alguns países do mundo nós temos um preço negativo de energia em alguns horários do dia, né? Isso aí Sim, quer dizer que a estrutura, o sistema elétrico paga para você consumir, é isso? exatamente. É um incentivo que em determinados momentos, né, ali, principalmente momentos de curtailment, né, ou de cortes de geração, né, Sim. como queira chamar, né, é, para incentivar a carga a consumir naquele momento, Que né? legal, que legal. As cargas a consumir, deslocar, né, quando possível, né? E aí entra a importância do gerador, né? Que você quando tiver uma energia sendo paga para você com preço negativo, se você harmonizar essa energia para consumir num outro horário, fica É. altamente compensador. E a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. Não Acho que quero. você quis falar das baterias ou do Sim, BES, do né, BES, Gustavo? eu vou falar um pouco É, mais aí no slide para frente, mas aí fica muito interessante, né? Se você tem um valor negativo, você armazena recebendo dinheiro e você utiliza quando está um preço alto, né? exatamente. E aí eu te interrompi, você ia falar alguma coisa sobre o modelo híbrido, por favor, discorre aí Não, porque eu você... só recapitulando que você passou rapidamente o modelo híbrido, e é Sim, uma coisa que eu estudei bastante, né, no meu doutorado e na minha carreira, trabalhei muito com isso, né, em planejamento de sistemas energéticos. O modelo híbrido nada mais é do que representar as usinas individualmente. Porque quando eu me formei, né, como é que o modelo representava? Em quatro, por isso que tem quatro submercados, é uma herança daquela época. Hoje já não tem, não existiria nem mais razão para ter quatro submercados. Mas naquela época eram quatro. O modelo New Wave, que é o modelo que determina a operação, que o ONS determina de todas as usinas centralizadas do Brasil e que determina o preço também, o PLD, né? É um modelo, é a cadeia de modelos, New Wave, Decomp, Decem, né? Mas o base é o New Wave. O New Wave representava o Brasil em quatro usinas. Ele pegava todas as usinas do Sudeste e Centro-Oeste, acoplava e representava como uma, depois, e isso foi evoluindo. Começaram a vir os reservatórios equivalentes, aí mudou para 9, depois para 12, e agora entrou o híbrido,
né, que o Gustavo falou, ele entrou esse ano, o híbrido, que ele representa as usinas individualmente, né? Mas como Gustavo, individualizadas, todas as usinas hoje estão representadas no New Wave, né? Todas acima de 50 mega instalado, tá? Acima de 50 mega instalado. Abaixo disso é centralizado, porque não tem necessidade de ser individualizado mesmo. Aham. Tá? E a partir de 2023, como o Gustavo falou, o ONS começou a apertar, né? E aí não é o ONS, estou falando o ONS, mas é um outro, CNPE, o CEPAMP, são órgãos do governo também, começou a apertar o CEVAR, né? Que é aquele modelo que calibra qual o peso das simulações que vai ter influência no preço, né? Então, porque o New Wave, ele simula 2.000 cenários de chuva e resume tudo para te dar o preço, né? Já que a gente tem hidrelétrica. Que aí Então, chegamos no PLD, né? Que é para gerar o PLD, essa toda a configuração que você tá exatamente. E aí ele comentando. começou a apertar isso. O que é apertar isso? Ele botou peso 40, a gente fala CEVAR 40 quilos. O que é isso? É um peso 40 para as 15 piores séries. E o outro peso 60, né, que sobra para dar 100, distribui pelas outras 85 séries. Boa. Então, ele começa a dar mais peso para os piores cenários de chuva. E aí o preço começa a ficar mais intenso. Agora, há uma sinalização do governo de afrouxar esses parâmetros de CEVAR para o ano que vem. Porque saiu um estudo que no ano passado com o CEVAR, esse CEVAR que eu falei, né, o 4015, ele aumentou o preço em média em R$ 100 no ano todo. Nossa Senhora. E ajudou a preservar 1% apenas de água nos reservatórios, Meu Deus. em relação ao outro. Não, Então, e quer as dizer, consequências foram trágicas, né? Dessa flutuação absurda aí que nós tivemos nos preços de energia. Houve uma quebradeira muito grande. Então, mas eu acho que esse papo está ficando muito, é muito técnico, eu também acho. muito matemático, Eu né? também estou até tentando voltar um pouco mais para cá, para a gente não entrar em muitas coisas técnicas que não. O de renováveis estava mais digestivo. Tava mais tranquilo. Que bom que a gente percebeu aí, para a gente poder não entrar em tanta profundidade nessa questão técnica do valor de energia. Mas muito bacana, gente. E a gente vai conversar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo, lembrando que nós aqui na Deep Energy, nós damos suporte em qualquer uma dessas áreas quando se fala do setor de energia. Tanto a questão de GD, que é a assinatura de energia, quanto a questão de BS, nós temos parceiros no Brasil inteiro, na questão de mercado livre de energia, que nós temos muita experiência, e hoje o mercado de energia está muito complicado. Nós vamos falar de um modelo que nós temos aqui que é muito interessante, que a gente dá 20% de desconto para quem ainda não migrou, coisa que ninguém tem, tá? Falamos sobre geração renovável, sobre BES, como já falei, sobre gás natural, sobre uma série de informações que vocês precisarem na parte de energia, nós damos suporte em que vocês precisarem nesse sentido, tá? Agora, Gustavo, é importante falar que tudo isso que a gente falou não é em vão, né? Sim. Tudo isso é a causa do momento que nós estamos hoje. Sem dúvida Muitos nenhuma. falam que o Mercado Livre morreu, porque Sim. o preço está alto, R$ 400 energia renovável por ano. Não morreu, ele mudou. Tem muitas oportunidades aí na mesa, né, que o Gustavo vai mostrar nessa apresentação. E o objetivo dessa apresentação, a gente falou um pouco sobre as causas do momento que a gente está agora, né, é exatamente isso, mostrar que existem oportunidades, né, só que elas mudaram. Não são as mesmas oportunidades do ano passado. Exatamente, é isso mesmo. E o mercado é muito dinâmico, né? A gente muda o tempo inteiro. Então, isso é interessante porque a gente consegue, primeiro, com o conhecimento embarcado que nós temos, conseguir exatamente saber aonde é o momento de atacar qual frente no setor de energia, tá? Isso é muito importante, Gustavo. O que o Gustavo falou é sensacional, é isso mesmo. Como o nosso mercado é dinâmico, você fazer a leitura e tomar a decisão rápido faz toda a diferença. É o que diferencia, né? Você está enxergando qual slide, por favor? É que eu mudei aqui. Eu estou live com especialistas de PN. Mudou? Mudou. Legal. Então agora a gente está no que nós estamos conversando agora, que essa mudança gigantesca que nós estamos tendo na questão do cenário energético mundial, né? Não é privilégio nosso, como você mesmo já comentou
na questão da Europa, do mundo inteiro também tem a questão de curtailment, né? E a gente está perguntando uma questão que eu fiz para vocês, quais são as principais características dessas fontes renováveis que vieram com muita força nos últimos anos. O Luiz comentou com bastante propriedade. Uma delas é o preço, um preço muito baixo. Eles vieram com um preço inigualável. A energia hidrelétrica era muito barata, veio o solar e veio a eólica mais barata ainda do que é a energia hidráulica. Porém, houve tecnicamente um outro fator. Quem sabe responder tecnicamente qual é uma característica muito importante das fontes renováveis? Seria a inversão de fluxo? Muito bom. Você que falou, Luiz? Foi o Luiz que respondeu? Luiz Carlos. Luiz Carlos, excelente, Luiz, excelente, é isso mesmo. Na verdade, a inversão de fluxo nada mais é como uma consequência como é que é o nome? Curva de geração. Não, curva de geração, dessa modificação, da curva do pato, né? Que é essa questão das flutuações Exatamente. muito significativa da questão da geração. Quer dizer, quando tem sol, está no pico de geração de energia. Porém, acaba o sol, tem que entrar uma potência muito grande de outras fontes para poder suprir aquela fonte que deixou de existir, né? Então, isso trouxe uma flexibilidade. Tem um termo que me fugiu aqui. Intermitência. Obrigado, é isso. Tem a questão da intermitência, que é um fator crucial, que trouxe um desafio gigantesco para o ONS, que é quem faz esse equilíbrio que o Eric falou entre a geração e o consumo. Então, é claro, teve muitos benefícios da questão de custos, como o Luiz comentou, teve muitos impactos climáticos extremamente positivos, porque nós estamos com a questão de camada de ozônio sendo destruída de uma forma bastante acelerada. Então, isso se tornou um motivo imperativo para se desenvolver bastante a geração sustentável, né, renovável, que é uma solução intermitente. E aí, Gustavo, por favor. Deixa eu só fazer uma observação aqui de professor, né? É legal que esse problema mudou, né? Eu lembro que em 2004 a Espanha teve um grande apagão por causa das usinas solares, gerado por essa questão das usinas solares. E foi quando um dia o tempo fechou na Espanha, a geração solar caiu bruscamente, o sistema todo da Espanha caiu, levou Portugal junto, levou parte da França, né? E aí tiveram que aperfeiçoar os modelos, né, de resposta de frequência, né, para entrar outras. E isso foi superado com o tempo. Hoje nós não temos esse problema, mas aí hoje o grande problema é isso que o Luiz Carlos falou, né, inversão de fluxo, que faz sumir carga com a intermitência, né, e faz gerar o curtailment. E olha que bacana, estamos falando de países que têm uma economia livre, uma energia livre, uma economia de mercado aberto, maduro, que já existe há mais tempo que a gente. Nós da DeepEnergy, diante de todo esse cenário que nós estamos vivendo no Brasil agora, nós estamos indo para a Europa, vamos em 4 países, ficar 35 dias entendendo o funcionamento do mercado europeu, já maduro, para a gente trazer novidades para vocês. Então, isso é muito legal, que a gente está sempre tentando estar um passo à frente do que vai acontecer no nosso mercado. Então, essa é mais uma ação que nós estamos tomando aí para poder justamente aprimorar o nosso conhecimento, como consequência a de vocês aqui, de uma forma, de novo, gratuita, que a gente está trabalhando aqui para promover oportunidades, tá bom? Isso que o Gustavo está falando, interessante. A gente promove intercâmbios também, né? A gente promove, a gente tem muitos colegas, né? Portugal, Espanha, Irlanda, principalmente na Europa, né? Porque nos Estados Unidos o mercado é um pouco diferente, não tem a mesma pegada aqui daqui. E a gente constantemente faz esse intercâmbio lá, né? Eu estudei na escola dinamarquesa energia eólica lá há 20 anos atrás, né? O Gustavo está indo agora. E vocês também, quem tiver interessado, só falar com a gente que a gente ajuda vocês nesse intercâmbio também. E com conhecimento, né? A ideia é nós trazermos conhecimento para poder transpor para vocês, para poder difundir para vocês, para que nós consigamos, junto, monetizar esse mercado, que é a nossa grande missão.
Bom, dando continuidade aqui, o Mercado Livre, que é um dos setores que a gente atua e tem bastante conhecimento disso, já tivemos comercializadoras, já fundamos várias comercializadoras, o Eric já deu consultoria para a abertura de várias comercializadoras famosas e grandes no Brasil, era um mercado que a gente navegava muito bem. Porém, com tudo que nós falamos até agora, dessa questão de modificação do sistema de precificação do PLD, que é o valor da energia, nós tivemos uma ruptura muito grande dessa estrutura, desse modelo que sempre existiu. E hoje, principalmente posterior à Lei 15.269, que foi promulgada no ano passado, que findou com o benefício do fio, de 50% do fio para energia renovável, nós perdemos muito em competitividade no Mercado Livre. Por quê? Porque não só perdemos o subsídio do fio, mas também o valor da energia, com essas mudanças que nós comentamos até agora, do sistema de precificação do PLD, subiu. Então, essas duas subidas impactaram diretamente e hoje que nós damos 30%, 35% de desconto para quem migrava do mercado cativo para o Mercado Livre, está muito difícil, eu diria, para esses patamares, impossível. Tá? Claro, isso que o Gustavo falou é importante, para quem migrar, né? Para os novos consumidores. Sim, né? Porque os que estão já têm esse direito adquirido, a viabilidade continua boa. Mas mesmo assim, Eric, eu acho que nunca mais chega hoje em dia não chega nos valores de 30%, 35%, né? Difícil. Por mais que tenha tido essa fração aqui do fio mantida por direito adquirido, a parte de energia que saiu dos 70 e hoje bateu uns 400, hoje está em torno de 300 o valor da energia. Não, hoje não. Não consegue chegar naquele valor. Porém, nós temos um parceiro fantástico, tá? Que está amarrado com a gente, que é um banco suíço gigantesco, que tem condição de dar 20% de desconto em relação ao cativo para quem não migrou ainda. E isso nós desenvolvemos esse produto junto com eles, né? Exatamente. Junto com eles, que é um player gigantesco, é um player bilionário, tá? Gigante. E essa solução encontrada envolve uma série de fatores. Porém, é só com algumas concessionárias que se consegue, que são Equatorial de Goiás, Equatorial Alagoas, CPFL Paulista, CEMIG, Enel Ceará, Copel Distribuição, Neoenergia Pernambuco, Cocerne, que é do Rio Grande do Norte, Coelba, Bahia e Electro. Nessas concessionárias nós conseguimos garantir em contrato 20% de desconto com uma comissão muito gorda, tá? Uma comissão muito gorda para vocês. Então, se vocês atuarem nesse mercado aí, prospectando, no Mercado Livre, nós temos muita chance de ganhar bastante dinheiro, tá? O Gustavo, Luiz Carlos quer falar. Por favor, Luiz. Você falou Enio do Ceará. Só do Ceará. As outras localidades têm Enio? Não, não. Só do Ceará. Por quê? Isso aí envolve uma série de fatores, tá? Por quê? Porque nesse pacotão que a gente está fazendo, que a gente desenvolveu junto com esse parceiro, nós não vamos oferecer só a solução de Mercado Livre. Nós podemos oferecer Mercado Livre, nós podemos oferecer BES com investimento nosso, podemos oferecer geração distribuída com investimento nosso, tudo investimento nosso, porém a gente garante que o cliente vai ter, ao longo de um contrato inteiro, 20% de desconto em relação ao mercado cativo. Isso é uma solução maravilhosa. É legal ter um contrato diferente, né, Gustavo? Exatamente. A gente só especifica o fim, que é o que o cliente quer. Isso. Falou, você vai ter 20% de desconto no final do mês. O que nós vamos fazer? Como a gente vai fazer para te entregar isso é problema nosso. Isso. Se a gente vai botar bem, se a gente vai te migrar para o Mercado Livre, se a gente vai te colocar crédito de geração no mercado regulado, isso é problema nosso. Então, isso é muito legal. E as outras concessionárias? As outras concessionárias nós podemos fazer um estudo de viabilidade, porém, hoje você vai conseguir, aí, se conseguir, 5%, 8% de desconto em relação ao cativo. Não vai ter grande desconto, não, tá? De qualquer forma, não estão limitados a nos enviar essas faturas, tá? Como muitas pessoas têm enviado, não parem, porque às vezes não dá e fica naquela caixinha nossa de follow-up, e uma hora que a energia cai, a gente vai e consegue, a gente fecha com o cliente. Então, não parem de prospectar. Porém, nestas que estão citadas aqui, ó, deixa eu ver se consegue ver, essas que estão citadas aqui, ó,
Essas que eu vou passar para vocês depois esse vídeo, nós garantimos 20% de desconto em relação ao mercado cativo. Tá bom? Gustavo, Luiz Carlos quer perguntar. Ô, Luiz Carlos, por favor. Complementando a pergunta, uma Claro. vez que tem a Enel do Ceará, e há possibilidade disso ser estendido para outros estados, outras cidades que têm a própria Enel, já que é a mesma empresa, ou é especificamente do Ceará que tem algum benefício fiscal? Boa pergunta. Não é benefício fiscal. Você vai perceber que são estados do Centro-Oeste e do Nordeste. Por quê? Porque é onde tem energia abundante. Se a gente falar do Sul e Sudeste, que é onde tem uma grande demanda de energia, uma grande carga, que não tem sol a pino o tempo inteiro, não são estados equatoriais, você não consegue ter tanta energia abundante e barata. Então, acho que enquanto que os preços de energia no mercado livre estiverem altos, assim, dificilmente a gente consegue nesses estados que você está citando, Sudeste e Sul. Sabe o que Luiz Carlos, esses estados aí, esse nosso parceiro que é gerador, ele tem muito crédito. Uhum. Tá? Então, você vê ali, ó, são lugares que ele tem muitas usinas com muito crédito. Então, Sim. Ele te garante durante 3 anos para novos clientes do Grupo A. 20%, ele te garante. Então, mas vamos lutar, tá, ô Luiz? Mas são só esses mesmo, viu? Não vai ter outros. Não. Outros. A gente vai lutar para que a gente consiga mais benefícios em outros estados, mas esse Sim. nós já conseguimos, tá? Para esse projeto dos 20% é só esse. Isso. Os outros aí são análise pontual. Os outros vão dar 20%? Ué, pode até ser, pode ser que um período, daqui um mês o preço cai e a gente consiga dar em outros, né? Mas Exatamente. Bom, o que mais que a gente teve de alteração aí nessa revolução do mercado de energia? A abertura total, que nós já falamos, já discorremos a respeito disso. O Brasil hoje é um dos maiores e mais promissores mercados do mundo. Claro que nós estamos aí passando um momento mundial um pouco complexo aí, em função de guerras, essas coisas todas que impedem um pouco desse alvoroço do mercado mundial para o Brasil, em função dos riscos aí de petróleo, de como vocês estão vendo aí tudo mudando, de risco bélico, etc. Então, todo mundo muito receoso, mas estamos num país, quando se fala de energia, é a bola da vez, no mundo, tá? Bom, aqui a gente vê quantas empresas já migraram para o mercado de energia até o ano de 24. Depois de 24, isso aqui deu uma estabilizada, não aumentou muito mais não, tá? Algumas projeções de crescimento bastante significativo e o ouro está na parte de energia no Brasil. Então, temos que estar sempre preparados para aproveitá-lo. Como? Estudando, aprendendo, participando de live com a gente, lives gratuitas, que vocês vão ter informações de quem conhece. Nós estamos enxergando o mercado, estamos pesquisando, estamos investindo, indo para fora, entender como é que funciona o mercado lá, nesses momentos de crise, para que nós possamos trazer para vocês, gratuitamente, este conhecimento sobre o mercado de energia. Vamos falar algumas frentes importantes que estão sendo muito viáveis hoje. Já falamos sobre isso na última live e vamos enfatizar novamente. A autoprodução é a bola da vez. Há 2 anos atrás eu estava falando que mercado livre era a bola da vez. Hoje a bola da vez é a autoprodução. Vamos enfatizar mais uma vez essa visão que nós temos de modificações do mercado na parte de energia, para que nós demos sempre um passo na frente dos nossos concorrentes. Então, aonde nós temos que investir agora é isso, é autoprodução. A autoprodução tem muitas vantagens em relação ao mercado livre, em relação ao mercado cativo. O principal deles é a questão da economia em função dos encargos, que são muito pesados, tá? São muito pesados, e você consegue uma economia muito significativa. Qual é o porém? Porém, é que tem que ser cargas grandes, não podem ser cargas pequenas, tá? Se a gente pode fazer traduzir de uma forma fácil o que é a autoprodução está para o mercado livre, assim como a GD está para o mercado cativo.
Isto é, algumas grandes empresas, alguns fundos gigantescos investem em parques gigantescos, solar e eólico, e fazem dessa energia, pode ser comercializada para qualquer empresa no Brasil inteiro. Só que essa empresa tem que ter um valor de consumo alto para que compense fazer todos os trâmites burocráticos, tá? E a economia é muito significativa. Fala aí de... Augusto, tem uma pergunta aí, José Fábio. por favor. Eu não estou enxergando, obrigado por ter avisado, mas pode perguntar, Zé Carlos. José Fábio. José, pode perguntar, por favor. O microfone está fechado, viu, José? Eu não estou vendo vocês. Opa, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Ô, Gustavo. Opa. Então, só para entender um pouco desse conceito de autoprodução, Claro. ele também está relacionado àquela questão lá que vocês fazem o investimento para entregar ao cliente, para manter essa redução, a exemplo, instalação de BES, também para compensar no horário de ponta, coisa do tipo. Isso aí está relacionado ou não? Não. Não. A autoprodução, ela tem dois tipos, basicamente, né? Tem a autoprodução in loco, né? Que é essa que a gente põe um painel solar aqui em casa, por exemplo, estou produzindo, é um tipo de autoprodução. Mas quando a gente está falando em autoprodução aqui, a gente está falando de grandes empresas de geradores que estão fazendo grandes usinas centralizadas, tá? E elas vão loteando essas usinas para quem está no Mercado Livre, tá? Parte dessa usina. Só que, como que o Gustavo falou, tem que ser cargas aí acima de 2 mega, pelo menos. Então, Sim. O que é isso? Rede de supermercado, né? Que tem aí acima de 10 lojas, Sim. shopping centers, né? Sim. Indústrias, frigoríficos. São mais ou menos essa característica, né? Traduzindo aí. Boa. Legal. Mas não tem BES, não tem nada. Autoprodução é só energia gerada por grandes usinas centralizadas, tá bom? Beleza. Então falamos da autoprodução, para nós ficarmos atentos em oportunidades de grandes consumidores, tá? Tragam para a gente que temos parceiros no Brasil inteiro. As maiores geradoras do Brasil são parceiros da Deep Energy. Pode falar, Eric. Isso está muito viável agora, né? É o que está mais dando viabilidade, né? Você pega aí uma rede de supermercado aí que vai renovar o seu contrato agora. Se ela for renovar no Mercado Livre, como o Gustavo bem disse, a viabilidade dela vai dar perto de zero. Assim, o que eu falo? Empatar com o mercado cativo. Mas se ela renovar, Eric, ela já tem o benefício do FIO, né? Talvez dê alguma viabilidade maior do que cativo, não dá não? Não, está dando bem próximo, tá? Cara, sim. Contando com as bandeiras, claro. Sim. E que tem que contar mesmo, que a gente vai ter muita bandeira esse ano, né? Está dando viabilidade aí de poucos porcentos, 3%, no preço que está hoje, tá? Aham. Aí 5% no máximo, por aí, tá? Mesmo com desconto de 50% no FIO, né? Mesmo com desconto de 50% do FIO. É muito ruim. Então, o que já é bom, né? Está mantendo o direito a desconto, que se o cara voltar para o cativo, ele nunca mais tem esses 50% no FIO, pela Lei 15.269 do ano passado, né? Sim. Quem está no cativo perde esse desconto se for para o livre agora. Aham. Enfim, então, para esses caras, o que está valendo a pena é a autoprodução. Uhum. Hoje, para você ter uma bacana. ideia, no Mercado Livre, um contrato aí, hoje no mercado, se você for contratar uma energia aí no Mercado Livre para 2027, Aham. você vai pagar 300 e pouco, tá? Nossa. 300, muito 300 caro, e pouco, vai dar uma viabilidade aí. Eu falei que estava perto do zero, agora para 26. Mas para 27 vai dar uma viabilidade aí 10% em relação ao livre. Se for contratar uma autoprodução, ele vai pagar uns 280. Nossa senhora, muita diferença. Aí já é menor o preço, só que não paga uma série de encargos, Uhum. né? Que no Mercado Livre ele paga. Então, esse 280, se for comparar o Mercado Livre, cai para uns R$200. Nossa senhora, é muita diferença.
É muita diferença. Então, aí ele dá uns 30% de economia em Dá relação mais ao de 100 reais por megawatt-hora de economia, Eric? de encargos, dá de 70 a 100, dependendo da distribuidora. Mas Onde tem essas... a energia também é mais barata que o Mercado Livre, não é? Na autoprodução? Depende, Aham. depende do preço do livre, tá? Certo. A autoprodução é um preço mais constante, o livre oscila, né? Aham. Vai lá em cima, lá embaixo, né? Quando o livre estava no PISA e o PLD, lá na época de Sim. 2022, 2023, ninguém contratava autoprodução porque, né? Tá muito Porque barato. estava muito mais barato no Mercado Livre, Ah, né? perfeito, perfeito. Então, hoje a autoprodução é o melhor produto do mercado disparado. Então dá quase 100 reais de diferença por megawatt-hora em relação ao Mercado Livre, né? No encargo no Olha, encargo. é muita E aonde coisa. está essa diferença? Ela está nos encargos da CCE, que o pessoal do Livre paga por fora, Aham. né? Porque dá em torno de R$ 30 por mês por megawatt-hora, que você paga além do preço, que são encargo de capacidade, encargo de energia de reserva, vários encargo de serviço de sistema, encargo de cotas de energia nuclear, que você paga via boleto da CCE, tá? Certo. Aí quem é cliente, quem está no Mercado Livre, tá? O varejista não paga, ele está embutido no preço, por isso que o preço do cliente varejista no mercado é acima do cliente atacadista, né? Perfeito. Porque só por causa desses encargos. São os encargos que estão na CCE. E, além disso, na TUSD, né? Quando você pega a TUSD lá, a TUSD da Enel, né? Tem lá a resolução. Você vê a TUSD para um cliente A4 verde, hora sazonal, né? Classificação ali do cliente. Da X. Aí tem lá a TUSD para o autoprodutor de energia. É muito menor, porque uma série de encargos que vai ali dentro da TUSD não está no autoprodutor, que é CDE. Bacana. Só para a gente não ficar muito técnico aqui, cara, vamos pensar na questão de outras oportunidades para você ganhar dinheiro aqui, ó. A gente falou de autoprodução, que é muito bacana, como a gente já discorreu aí na questão de diferença absurda no valor de preço. Agora, uma outra coisa que nós, cara, estamos muito perto de fechar negócio com a questão de data center e mineradores de Bitcoin. Inclusive, não sei se o Arthur Conquista ainda está aí na live, ele entrou, eu vi ele entrando, mas o Arthur é um parceiro nosso aí que já está faturando com a gente, que tem e está desenvolvendo um parceiro para data center. Data center é um filé. A gente sabe que o crescimento de consumo de energia mundial vai explodir nos próximos anos. Aumentar 2, 3, 4, 8 vezes do que se consome hoje nas próximas décadas aí. Por quê? Porque tudo vai passar a ser elétrico, né? Inteligência artificial que tem tudo, que tem um monte de processador rodando, mineradores de Bitcoin, que são processamentos de dados de inteligência, que também rodam em cima de processadores, que consomem muita energia. E esse consumo de energia absurdo, também a gente tem vários parceiros no Brasil para poder fornecer essa questão de energia. Nós estamos negociando com empresas da Rússia, empresas da Europa, para poder fazer mineração e instalar data center no Brasil, justamente porque o nosso preço de energia agora não é tão mais baixo do que no mundo, mas é um preço de energia muito competitivo, porque temos muitas fontes renováveis no Brasil, tá? E aí a gente desenvolveu uma solução muito interessante com um parceiro nosso francês, tá? Que está no Brasil já com parques aí rodando, já solares principalmente, que é a solução BTM, que é Behind the Meter. O que é isso? Nós trazemos usinas de data center para dentro da planta do gerador. Então isso você não paga fio, não paga uma série de encargos, não paga nada. Então a energia sai muito barata. Eu diria que nós estamos com um preço de energia que é um dos mais baratos do mundo, tá? A gente chegou a negociar com esse parceiro nosso o valor de energia que dava $42 por megawatt-hora e em período de curtailment, nós estamos falando de $5 por megawatt-hora. Então é muito barato a solução que nós encontramos para propor para os nossos parceiros quando acharem soluções em data center e mineradores de Bitcoin, ok? O Gustavo está falando, só abrir um parênteses aqui, boa. minerador de Bitcoin,
existe ainda, né, uma concentração muito grande de mineradora de Bitcoin no Paraguai. Sim. O Paraguai mudou a legislação lá, e ficou muito pesada a parte tributária lá em cima desses tipos de empresa. Então, está havendo, nesse momento, um movimento muito forte de migração dessas empresas para outros países do mundo, inclusive o Brasil, né, que está aqui do lado. Sem dúvida, sem dúvida. Boa observação. E lá tem uma energia muito barata, porque metade de Itaipu é deles, eles não têm carga nenhuma, né? Então tem energia abundante lá que eles estavam proporcionando para esse pessoal de mineração de Bitcoin e data center. Acontece que agora o governo quer inclusive entrar na sociedade deles, então criou uma série de barreiras aí que estão dificultando, eles estão saindo do Paraguai buscando soluções, tá? Então Eles pagavam um valor final de $60. $60. A gente já conseguiu a 42 aqui no Brasil. Muito bom, muito bom. Outra possibilidade bem interessante, nós já temos parceiros envolvidos no Brasil, é o BES. O BES nada mais é do que baterias, que tem toda uma inteligência embarcada que você consegue utilizar muito a questão de soluções. E cada vez mais tornando-se viável pela queda substancial que tem acontecido nas baterias nos últimos anos, tá? Então, você pode utilizar BES, primeiramente, para a questão de continuidade e backup, isto é, acaba a energia fornecida pela rede, você tem abastecimento por um determinado período, né, que você define em projeto. Uma outra utilização do BES é a qualidade da energia, você, como a energia da rede, que tem muitos ruídos, tem purge, tem SUS, tem uma série de interferências e ruídos de rede, entra no BES, ele passa uma purificação e ele sai para as empresas de uma forma limpa, com uma senoide perfeita da onda da energia. E aonde isso é importante? Tem muitas empresas, quando você tem esses surtos de energia, você para uma linha de produção, porque são equipamentos eletrônicos. Então, você tem que fazer setup de novo, você tem que recalibrar as máquinas. Então, tem muita empresa de injeção, por exemplo, plástico, que você perde tudo que estava dentro do equipamento, quando você tem esse desligamento. Então, é muito importante você colocar BES quando se tem muitos prejuízos em função de qualidade da energia na rede. Uma outra função é o peak shaving. O que é o peak shaving? Você sabe que hoje que essas grandes empresas contratam duas coisas, contratam demanda e contratam energia. A demanda é quanto que você consegue, quanto que você tem o direito de usar da infraestrutura na tua empresa, tá? Então, se você a gente faz uma relação sempre com água, como se a água fosse energia, a demanda é o tamanho do tubo que você vai contratar para passar essa água. Então, quando que isso é importante? Quando você ultrapassa a quantidade de demanda contratada, o valor explode. É muito caro. É um absurdo. Assim, é inimaginável. O valor sobe absurdamente. Então, o que é o peak shaving? Como você vê nesse gráfico aqui, ó, em determinados momentos que a energia está muito barata, você enche a bateria para quando você estiver estourando a sua demanda contratada, que é essa linha aqui, você entra com o BES. Então, você entra alimentando essa parte sem utilizar esse sobrepreço absurdo, que é quando você utiliza mais do que a sua demanda contratada, tá? Então, aqui tem um ganho econômico bastante interessante. Principalmente onde? Naqueles estados onde você tem variações grandes... Ah, não, desculpa. Esse é o time shift. Eu ia falar da variação grande entre ponta e fora ponta. O peak shave é justamente na questão de demanda contratada, tá claro? E por último, eu estava até me antecipando, o time shift, que é simplesmente o deslocamento de energia, onde você enche a bateria em momentos de preço baixo e descarrega a bateria em momentos de preço alto. Então, falamos de ponta e fora ponta, naqueles estados onde você tem uma grande discrepância entre horários ponta e fora ponta, você usa a bateria para encher a bateria de energia barata e utilizá-la quando a energia está cara. Eu vou achar aqui quais são os principais estados onde tem essa grande diferença entre horário de ponta e horário fora ponta. Um minutinho só, deixa eu só localizar aqui onde é que está. Ó.
Ixi, tô ficando sem bateria no celular aqui, peraí. Bom, vamos lá. Em ordem de mais interessante para menos interessante. A concessionária mais interessante para se aplicar o BES é a Neoenergia da Coelba, Bahia. Depois, Pará, é muito bom. Depois, Maranhão, é muito bom. Depois, Roraima. Em quinto lugar, Enel, Rio de Janeiro. Enel, Rio de Janeiro. Luiz, estamos falando do hospital. A Enel é a quinta mais interessante. Depois você só precisa me informar se lá é Enel mesmo, tá? Que está conectado ao hospital, mas é muito interessante. Depois vem Rio Grande do Norte. Depois vem Electro, Neoenergia Electro. Depois vem Alagoas, Mato Grosso do Sul, Semig Distribuição, Equatorial Goiás, Energisa Mato Grosso e RGE. Então, vamos focar nas 5 primeiras. 5 primeiras é Bahia, Pará, Maranhão, Roraima e Enel, Rio de Janeiro. Ok? Bacana. Bom, então a gente vai chegando ao fim para a gente seguir abrir para perguntas e respostas. A gente quer simplesmente agradecer muito aqui vocês presentes e deixar claro sempre que a gente da DIP aqui, nós estamos sempre desenhando o amanhã na questão de energia, nós sempre estamos a um passo à frente, como nós já falamos, eu já estudei muito na minha vida, sou mestre, o Eric mais ainda, o Eric é doutor, é um consultor, é um cara gigantesco no setor elétrico brasileiro. Nós temos como missão e visão sempre trazer conhecimento e levar para vocês e a gente achar meios de ganhar dinheiro juntos, tá? Temos um papel de catalisador de transição, nesse momento todo de transformação que eu estou vivendo, nós estamos estudando muito, entendendo o mercado, como já falei, estamos indo agora para a Europa, para rodar 4 países, para entender como é que funciona o mercado de energia maduro, como já está vivendo lá, BES, já está lá no Mercado Livre, para Grupo B, para tudo, já está funcionando há muitos anos lá. Nós vamos entender isso para trazer para vocês novidades, tá? Temos alguns valores que movem a Deep Energia, que é a questão de inovação, parceria, integridade e impacto econômico, tá? Isso aí é uma coisa importante da nossa visão. E a gente agradece muito nessa questão de nós trazermos essa questão do Energy Planner, treinamentos especializados, planilhas, procedimentos, máquinas de vendas, mentorias, acesso à rede de especialistas, parceiros no Brasil inteiro, em qualquer setor que você fala de energia, fala em Mercado Livre, nós temos parceiros, bateria temos parceiros, geração distribuída temos parceiros, o que você pensar em autoprodução, em tudo, nós temos soluções que são muito rentáveis. Só para você ter uma ideia, essa negociação que estamos fazendo na questão do Bitcoin, a comissão que vai para o representante é R$1.200.000 de comissão. É uma loucura, é muito dinheiro, tá? Muda a vida da gente se entrar um negócio desse. É fácil? Não, não é fácil, mas se entrar, muda a vida da gente, tá? E nós temos um ecossistema completo, onde nós trazemos consultoria, trazemos aporte, parceiros e tudo, a assessoria jurídica, contato, tudo para que nós tenhamos a maior rentabilidade possível dentro do mercado de energia, ok? Eu vou agora voltar aqui para vocês, para a gente poder tirar algumas dúvidas, conversar um pouco mais, que nós temos alguns minutinhos ainda agora, para que nós possamos agora... Opa! Posso só fazer um fechamento aqui? Por favor. Fechamento, mas enfatizar uma coisa nessa apresentação que eu acho que é um recado dos mais importantes aí que a gente quer passar. Boa. Focar realmente, pensar nessa oportunidade da autoprodução com carinho. Você que conhece, tem algum contato com alguma rede de supermercado aí da sua cidade, da sua região, shopping, frigorífico, tá? Enfim, estou tentando exemplificar aqui, mas com certeza tem alguma coisa, né? Como o Gustavo falou, um dos nossos Energy Planner trouxe um data center. Sim. Trouxe também uma empresa, como é que chama? Do agro, né?
que também tem um consumo muito... Essa do agro são aprimoramentos Só não pode genéticos. falar o nome. É porque Aprimoramentos genéticos, né? Que eles têm uma plantação gigantesca com geneticamente mudada das plantas e aí tudo com temperatura e ambiente controlado. Então é um consumo absurdo de energia. tem essa também, mas eu tinha pensado no outra, Ah, tá. que é a outra lá do Paraná, lá. Certo. Sim. Também, essa aí que você falou, é de Goiás, eu acho, né? Sim, isso mesmo. Então, essa realmente a autoprodução é uma oportunidade muito forte. E mesmo que o cara tenha contrato no Mercado Livre, o cara já está com contrato até o final do 27. As empresas de autoprodução pegam esse contrato e fazem o swap. O que é isso? Você começa a autoprodução agora e ela internaliza a energia desse contrato para você. Ela faz uma negociação para você já ir para a empresa, você não, né? A empresa já ir aproveitando os benefícios da autoprodução. Muito legal. E esse contrato ela pega e repassa, usa internamente, entendeu? Então tudo é negociável, tudo é contornável, tá? O importante é só a gente trazer esse cliente para a mesa. Esse cliente que tem aí, vamos colocar aqui, o limite acima de 2 megas de demanda contratada, tá? Legal. Coloca 1,5 mega, o cliente livre é acima de 1,5 mega, vamos usar isso aí, acima de 1,5 mega de demanda contratada, tá? E o mais importante, qualquer... Só complementando, e isso, no caso da rede de supermercado, pode ser somando as unidades consumidoras, tá? Boa. A única questão tem que ser do grupo A. Uhum. E assim, o que vocês trouxerem de problemas de cliente, tudo na parte de energia, a gente tem a solução. A gente tem a solução para qualquer problema dentro do mercado de energia. Solução, fornecedores, contratos jurídicos, tem tudo para poder monetizar nesse ambiente, tá? Nós vamos deixar agora... Rafaela. Pô, que pena que a Rafaela entrou só agora. Rafaela, seja muito bem-vinda. Senti sua falta, viu? Tá sempre com a gente aqui. Boa noite. Boa noite. Pena que a gente chegou no finalzinho aqui, mas eu acho que eu tô conseguindo gravar, tá? Depois eu disponibilizo para você que chegou no final. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram apontar aqui, levantar para a gente? Agora é hora da gente discutir e depois eu vou pedir só para o Eric ficar com a gente com o Luiz Carlos, que o Luiz Carlos tem uma demanda para compartilhar com a gente, tá? Luiz Carlos, por favor, cara. Eu queria só pegar um gancho aí no que o Eric falou agora. Boa. Principalmente com esse produto que você acabou de falar, com quem já tem Mercado Livre, vamos dizer, não ter que esperar o contrato acabe em 27 ou 28, como é que seria essa mecânica, para eu entender a parte comercial disso? A gente faz, né? A gente não, a empresa, né? Os geradores, o que eles fazem? Eles fazem o que a gente chama de swap, tá? Swap é trocar, ele troca esse contrato do Mercado Livre pelo de autoprodução. Ele pega essa energia, o cara continua pagando lá para o fornecedor e ele compra pelo mesmo preço. E no final das contas, ele faz um bem bolado com o seu consumidor, entendeu? Vê, esse contrato, o preço está maior em relação ao mercado, está menor, entendeu? E acaba entrando isso na negociação, tá? Mas não precisa esperar o contrato acabar para entrar na autoprodução. O importante saber é isso. Não precisa esperar o contrato acabar. Uhum. Tá? A autoprodução se administra com o fornecedor do Mercado Livre atual, é isso? Exatamente. Ele é como se a empresa... Ele estivesse comprando isso e pagando ao fornecedor. Exatamente. É isso aí. Como se ele estivesse comprando essa energia que ele está comprando, por exemplo, vamos botar um nome aqui, o consumidor está comprando da CEMIG. Uhum. Aí chega lá para o autoprodutor e fala, não, vamos fazer a autoprodução comigo, você está comprando da CEMIG por quanto? Estou comprando da CEMIG por 250. Então tá, eu vou comprar essa energia tua por 250, tá? E vou aqui, já que o preço dessa energia no mercado está hoje 350, esse 100 aqui nós vamos
diluir nesse preço da autoprodução aqui ao longo do contrato, entendeu? Ok. Aí ele vai pagar menos que 250 que ele paga para a CEMIG hoje, e a empresa vai fazer um swap no contrato da CEMIG para não quebrar contrato, que é muito caro. Exatamente. Ok. Exatamente. Legal? Ou seja, o recado eu tenho contrato. Isso não é impeditivo, Aham. tá? Boa. A gente traz para cá que a gente conversa. Ó, Excelente. eu vou botar, tá? Aproveitando aí que eles me passaram a palavra, eu vou botar aqui no chat Boa. o link para quem quiser fazer o cadastro e ser um Energy Planner, tá? Boa. Tá aqui o link. O Gustavo já falou aí de tudo que a gente oferece para os nossos Energy Planners. Alguns que estão aqui hoje na live, eu já vi aí, são Energy Planners. O que é isso? Eles estão trabalhando junto conosco, né? Boa. Então, e para você que ainda não é e se interessou, tá aí o link. Tá aqui, ó, só como vai ficar gravado mesmo, tô deixando aqui, ó, https://deepEnergy.twig.com/USERS user/login, mas está escrito aqui, eu estou sinalizando com o mouse para ficar gravado, para quem depois for gravação quiser pegar com mais tempo, faça isso, tá bom? Bom, deixamos aí a palavra aberta para quem quiser fazer alguma pergunta, uma colocação, sempre é pertinente. Quem não quiser, aí eu vou pedir para o Eric e para o Luiz Carlos ficarem na plataforma que a gente discutir o caso do hospital, tá bom? Fiquem à vontade para pergunta.